Bem, então, antes de mais, muito boa tarde. Queria agradecer duplamente a vossa presença, ou seja, estamos aqui, a vossa presença por estarem aqui ainda mais uma sexta-feira, ao fim da tarde, portanto, por isso é que eu queria agradecer duplamente. Portanto, nós estamos a fazer esta sessão de abertura do mestrado em Engenharia do Ambiente. É nossa intenção, todos os anos, fazer uma lição inicial de abertura do ano de mestrado. Estamos a fazer isto pela primeira vez e acho que estamos a começar muito bem com o senhor, e queria apresentar o senhor engenheiro Jaime Melo Batista, do ISAR, que a minha colega, a professora Fernanda Pereira, vai fazer a apresentação do senhor engenheiro. Portanto, passava a palavra, não é preciso estarmos com muitas coisas, vamos diretamente ao assunto que vos traz cá e que nos traz cá, e é o assunto que interessa, que é a apresentação do senhor engenheiro. Muito obrigada. Antes de mais, os meus agradecimentos institucionais e pessoais pela aceitação deste convite. Já nos conhecemos há algum tempo e é com imenso prazer que o recebemos hoje aqui nesta casa, no âmbito do curso de mestrado, do qual também sou docente. O engenheiro Jaime Melo Batista é licenciado em Engenharia Civil, tem dedicado a sua vida profissional à área da Engenharia Sanitária, onde tem feito formação quer na Universidade Nova de Lisboa, quer mais tarde, depois no UNEC, onde teve participações muito importantes ao nível de vários projetos científicos, projetos de investigação e coordenação de várias equipas que deram origem a alguns programas muito importantes para o nosso país e que estão hoje em vigor. O Sr. Engenheiro Jaime Melo Batista é hoje Presidente do Conselho Diretivo da ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, e está ligado a essa entidade desde 2003, quando ainda estávamos na presença do Instituto Regulador das Águas e Resíduos. Neste momento, essa entidade abrange cerca de 500 entidades gestoras e, em 2009, passou a ser a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Esta entidade, na pessoa do seu presidente, foi distinguida em 2012 com o Award for Outstanding Contribution to Water Management and Science pela Associação Internacional da Água, o que é também revelador da enorme competência técnica e científica da nossa entidade. Muito obrigada novamente pela presença e esperemos que seja uma conferência interessante para todos nós, porque naturalmente o tema e o orador são extremamente relevantes. Muito bem, então eu começo por agradecer ao Instituto Politécnico de Beja o convite, na pessoa dos senhores professores, a amabilidade de me convidarem. Com muito gosto aqui estou, para falar desta questão dos serviços de águas e resíduos e também um pouco do papel da regulação. A professora Fernanda Pereira disse que já nos conhecemos há uns anos, mas não são assim tantos, qualquer de nós já é bastante novo, também poderão ser muitos. E, enfim, irei procurar dar-vos um panorama geral destes problemas, numa perspectiva nacional, mas também no contexto internacional. Peço que considerem esta sessão em termos muito informais, ou seja, se alguém quiser questionar, mesmo a meio, por mim está excelente. Se quiser pôr alguma dúvida, alguma coisa que não percebeu, estejam perfeitamente à vontade. A lógica é de termos aqui um diálogo à volta destas questões. Eu começo por fazer uma pergunta óbvia, o que é que são estes serviços de águas e resíduos, e dar-vos, enfim, uma noção da sua importância. Nós, enfim, usando o país como referência, somos cerca de 10 milhões de consumidores, temos os nossos recursos naturais, como qualquer país, e, no essencial, estes serviços têm duas fortes componentes, no que respeita à água, mais uma terceira no que respeita aos resíduos. A primeira é a dos serviços de abastecimento de água, enfim, que frequentemente consideramos como a primeira parte do ciclo urbano da água. Uma segunda, que é o serviço de saneamento de águas residuais, a segunda parte do ciclo urbano da água. E uma terceira parte, que é a da gestão dos resíduos urbanos.
enfim, aquilo que vulgarmente se chama água, esgotos e lixo, e que nós aqui chamamos Serviço de Abastecimento de Água, Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos. Ora bom, e para que estes 10 milhões de portugueses possam beneficiar destes serviços, naturalmente há todo um vasto conjunto de entidades. Eu tenho aqui 400 entidades prestadoras deste serviço, que através de uma relação contratual com cada um de nós, nos presta estes serviços. Elas verdadeiramente são mais de 400, o número exato é 498, se considerarmos as microentidades, ou seja, ainda temos no país, essencialmente no norte, pequenas juntas de freguesia que fazem elas próprias serviços a pequeno número de habitantes, 500, 1000, 200, mas enfim, considerando ou não considerando essas microentidades, nós podemos falar em cerca de 400 que prestam estes 3 serviços a 10 milhões de portugueses. Porquê que eles são tão importantes? Eles são considerados serviços estruturais, insubstituíveis das sociedades modernas. Porquê? Porque, no que respeita à população, ao cidadão, são serviços que são essenciais ao nosso bem-estar. Enfim, nenhum de nós se imagina a viver sem estes serviços. E, mais do que ao nosso bem-estar, há saúde pública. Portanto, são serviços perfeitamente essenciais em termos de saúde pública em qualquer país. Costuma-se dizer, apenas como referência, e estes números valem o que valem, que cada euro que nós gastamos no serviço de abastecimento de água, poupamos 9 euros em despesas de saúde. Portanto, sempre que nós gastamos mais qualquer coisa, mesmo que não estejamos a pensar nisso, mesmo que não façamos as contas, há uma enorme mais-valia para a sociedade, porque ela poupa, em termos de despesas de saúde, muito mais que esse euro que eu gastei. Porquê? Porque estes serviços vão evitar, por exemplo, doenças por via hídrica e evitam que tenhamos muito mais doentes a tratar, evitam horas de paragem na atividade profissional, evitam, enfim, uma sociedade doente e, portanto, têm uma externalidade enorme. Isso também é verdade às atividades económicas. Costuma-se dizer que se nós pusermos 1 euro nestes serviços, isso, do ponto de vista económico, pode representar cerca de 6 euros. Portanto, aqui também uma externalidade positiva muito significativa. Porquê? Enfim, é fácil de ver. As atividades industriais, de modo geral, as atividades económicas, têm vários fatores de produção, um deles é a água, naturalmente. E uma empresa, uma indústria que tenha água boa e barata, obviamente torna-se mais competitiva do que uma empresa ou indústria que tenha uma água má e cara. Portanto, se formos capazes, em termos de sociedade, de ter serviços que também ao setor económico forneça uma elevada qualidade a um preço razoável, damos a nossa contribuição para que o tecido económico seja mais competitivo, que o fator de produção tem um custo baixo e tem uma qualidade elevada, face, enfim, à sua concorrência. Diz também, e repara nisto, que se pensarmos no aumento da longevidade, desde a Revolução Industrial até agora, como sabem, a vida média aumentou em muito, e se formos atrás das causas que levaram a esse aumento, dizem os autores da especialidade que isso deve em 80% aos serviços de água, que é impressionante. 80% do aumento da longevidade deve-se a serviços de água. E, em segundo lugar, está a evolução da medicina. Enfim, eu devo dizer que antes de ler isso não pensava assim, agora quero o inverso. Acreditando nos autores que podemos consultar, o peso destes serviços de água é fantástico. Vocês são todos jovens, eu já sou menos jovem, mas lembro quando comecei a trabalhar nos anos 70 que ainda houve cólera em Portugal nessa década. Cólera em Portugal nessa década. Hoje ninguém fala disso, seria um escândalo. Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, que vinham turistas suecos para o Algarve e, frequentemente, aparecia uma notícia do jornal a dizer chegaram 50 turistas suecos, no segundo dia foi tudo a correr para o hospital para beber a água da torneira, no Algarve. Hoje, não há sueco nenhum que fique doente em Portugal com a água que bebe. Agora somos nós que ficamos doentes quando vamos a outras regiões do mundo e bebemos a água que lá está. Okay? Portanto, estão a ver o impacto fortíssimo que tem este tipo de serviços na sociedade, no cidadão, na atividade económica, etc.
não é por acaso que os consideram serviços públicos essenciais. Não é por acaso que eles estão especialmente defendidos em vários aspectos, porque nós não podemos viver sem eles. Sendo e serviços tão importantes, eles têm naturalmente que obedecer a um conjunto de princípios. O primeiro é a universalidade tendencial no acesso a esses serviços, ou seja, qualquer sociedade evoluída procura que todo o seu cidadão tenha tendencialmente acesso a esses serviços. Isso é óbvio. Mas Portugal só agora atingiu, por exemplo, 95% da população com serviços de água. Só há uma década que atingiu 100% da sua população com serviços de resíduos. Ainda hoje está a 80% da sua população em saneamentos. Portanto, são objetivos novos, todos concordamos, mas o difícil é chegar lá. Outra característica, outro princípio é a continuidade do serviço. Para nós, isso já é um dado adquirido, mas em muitos países não é. Nós temos estes serviços 24 horas por dia, que é um luxo, a que não damos valor, como a muitos outros luxos que temos, mas basta viajarmos para outras regiões que têm 3 horas, 5 horas, 6 horas por dia de água. E as pessoas que se governam já sabem que naquelas 3 horas haverá água, o resto não há de certeza, portanto que se governem, deixa garrafões, deixa isto, aquilo, etc, etc, etc. E é a sua forma de vida. Não é um acidente, é assim, continuamente. E, portanto, a continuidade é algo muito importante em termos internacionais, embora os portugueses possam dar ao luxo de já achar que isso nem sequer é uma questão. Por outro lado, outro princípio é a adequação deste serviço em quantidade. Nós queremos ter a água necessária, não queremos ter água, mas que não chega para as nossas necessidades. E, complementarmente a isso, com a qualidade de serviço necessária. Não é só a qualidade da água, é a qualidade do serviço necessário. Já vamos ver o que é isso da qualidade de serviço. Portanto, nós queremos ter água permanentemente, 24 horas por dia, mais do que água, queremos ter estes serviços 24 horas por dia, queremos que eles tenham capacidade para tudo o que nós queremos solicitar-lhes e que nos forneçam esse serviço com determinados níveis de qualidade. E, no fim disto tudo, queremos que ninguém gosta de pagar muito por estas coisas e, portanto, queremos pagar o mínimo possível por esses serviços. Ou seja, queremos pagar, ou devemos querer pagar, aquilo que é estritamente o custo desse serviço, mas sem ineficiências. Se me disserem, você paga 10, não, afinal paga 12 porque o operador é ineficiente, obviamente eu não quero pagar 10. E tem razão. E, portanto, toda a preocupação com a eficiência é muito importante nestes serviços, que são serviços monopolistas. E, como tal, a eficiência não aparece como um parâmetro normal da sua atividade. Eles não estão em competição, não estando em competição, há uma grande facilidade em deixar os problemas de eficiência para trás, para depois. Já vamos falar disso com mais detalhe. O que é que caracteriza estes serviços? Bom, são serviços insubstituíveis. Verdadeiramente, ao contrário da eletricidade, se pensarem, a eletricidade é substituível. Se não houver paciência, arranjamos outras formas de energia, usamos o gás, se faltar o gás, usamos a madeira. Enfim, temos alternativas, embora ninguém queira utilizá-las, mas quando chegamos à água não há alternativas, não há nenhuma. É ou temos ou não temos. São além disso, produtos heterogéneos, ou seja, produtos que, ao contrário também do gás e da eletricidade, não são contínuos, não têm características contínuas no tempo. A água naquela torneira hoje é boa, amanhã é má. A água naquela torneira é boa, naquela torneira não é boa. Portanto, eles variam permanentemente no espaço e no tempo, o que, obviamente, é fantástico para os engenheiros que gostam disto. Depois têm que arranjar sistemas para reagir a todas estas evoluções. A água é, por exemplo, captada e extremamente bem tratada, isso não garante que chegue ao consumidor com qualidade. Há bastante mais a fazer depois de a tratar. São também serviços de base local ou regional. O que é que isso quer dizer? Ao contrário do gás, da eletricidade, que são serviços transnacionais, vocês ouvem a discussão dos mercados ibéricos e dos mercados europeus do gás e da eletricidade e passa por França e passa por Espanha e as conexões. Na água não há nada disso porque, o que será? Porque o transporte de água é caríssimo, muito mais caro do que o de gás e eletricidade. O que é que isso quer dizer? Que ninguém se lembra de ir a Madrid a partir de uma origem em Portugal, ou o contrário, nem sequer ninguém se lembra de ter um único sistema para todo o país. Porque o transporte é caríssimo, os sistemas tendem a ser regionais e não mais do que isso. Por outro lado, são serviços que permitem economias de escala, de gama e de processo. Significa que, se eu tiver um pequeno município a prestar esse serviço,
o custo unitário há de ser mais elevado do que se eu conseguir agregar vários municípios e criar um sistema maior. Economias de escala. Consigo ter custos unitários mais baixos. Não é por acaso que nos últimos 20 anos passámos da escala local para a escala regional. Justamente à procura de economias de escala. E economias de gama também pelo facto de, se nós conseguirmos colocar na mesma entidade gestora o serviço de águas e o serviço de saneamento, em princípio, conseguimos sinergias, conseguimos economias e o custo unitário tenderá a baixar também. Portanto, tendencialmente, um operador deve fazer as duas componentes do ciclo urbano da água. Não os resíduos. Os resíduos é outra atividade suficientemente distinta para poder ser feita por uma terceira parte. E economias de processo. O que é que isso quer dizer? Ao longo de todo o processo produtivo, desde o rio e da captação no rio até à torneira do consumidor, se for um único operador a fazer tudo aquilo, em princípio, tem custos unitários mais baixos do que se forem dois operadores. Esta economia é interessante, Portugal prescindiu dela. Há 20 anos, a estratégia portuguesa foi criar os sistemas em alta e os sistemas em baixa, o que quer dizer que, no processo produtivo, cortámos o processo produtivo a meio e dissemos a parte de cima, chamada alta, que é a captação, o tratamento e o transporte de água ficam com uma entidade e depois o armazenamento e distribuição, a parte em baixa, fica com outra entidade. Prescindimos desta economia de processo a bem de outros aspectos. Na balança pesaram mais outros aspectos que levaram, à altura, o governo de então a definir uma estratégia que assumidamente dizia: eu prescindo das economias de processo porque quero alcançar outros objetivos que valem mais do que as economias de processo. São ativos de longa duração, uma rede de água bem construída, com bons materiais, pode durar 100 anos, com alguma tranquilidade. Uma estação de tratamento pode durar 30 anos, 40 anos. Tem valor elevado, custa muito dinheiro, as pessoas não têm essa percepção, mas custa muito dinheiro infraestruturar o país. O país nunca estaria ao nível de desenvolvimento que hoje está se não tivesse investido fundos comunitários. Portanto, uma fase excepcional de financiamento barato, muito barato, porque o custo é elevadíssimo. Portanto, isso implica que, quando nós investimos num sistema, construímos um sistema, tínhamos que ter períodos elevados para amortizar aquele investimento. Na prática, gastamos muito dinheiro e depois vamos recebendo um pouquinho de dinheiro nas tarifas, através das tarifas, portanto, nas contas de água, ao longo de muitos anos, ao longo de 30, 40 anos, para conseguirmos recuperar esse capital investido. São também infraestruturas que se caracterizam por terem que responder a solicitações extremas, ou seja, quando alguém desenha uma rede, uma estação de tratamento hoje, não a vai dimensionar para o que precisa hoje. Vai prever o que é que vai precisar daqui a 40, ou 50, ou 100 anos. 100 anos, enfim, em termos de projeto não se usa, mas de qualquer modo, a longo prazo, e prever que nessa altura o consumo será este, e dentro desse consumo vai também prever qual é o mês de maior consumo, geralmente nas zonas litorais, por exemplo, no mês de agosto, dá muitos turistas, e vai dimensionar a infraestrutura para essa situação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a grande maioria do tempo de vida de uma infraestrutura, ela funciona com capacidade ociosa. Está dimensionada para isto, mas só é usada aqui. O que quer dizer? Que nós pagamos isto e só usamos isto. Portanto, temos todos de estar conscientes que pagamos também uma capacidade ociosa a bem de essa infraestrutura responder quando é muito solicitada. Tipicamente, se imaginarmos o Algarve, e como vocês bem imaginam, as infraestruturas que estão lá estão dimensionadas para responder aos períodos intensos de turismo do Algarve. Porque se fosse só para os algarvios, obviamente não precisávamos daquelas infraestruturas. E todos estamos a pagar por isso também. São ativos com elevada imobilização, porque, ao contrário de outras atividades, uma infraestrutura de águas não serve para mais nada. Quando não precisamos dela, temos que abandonar, não a podemos entregar, nem vender. Tem baixa procura, baixa elasticidade em termos de procura-preço, porque, como é um bem essencial, como é um bem que vocês não podem dispensar, se nós duplicarmos o preço hoje, obviamente na próxima semana vocês chamam de uma data de nomes, mas na outra semana já estão a gastar mais ou menos o mesmo, não vão dispensar, não vão deixar de tomar banho, etc, etc, etc. E, portanto, a capacidade que nós temos de gerir a tarifa no sentido de influenciar o consumo é muito limitada. As pessoas acabam por não reagir muito. Reagem a alguma coisa, obviamente. Posso-vos dizer, por exemplo, em 2005, há uns anos, quando houve a grande seca,
foram tomadas todo um conjunto de medidas para reduzir o consumo, nomeadamente do Algarve, havia seca, e essas medidas conseguiram baixar o consumo em 5%. Uma situação excepcional, medidas excepcionais, e reduziram 5%, não reduziram 50%, nem 20%, reduziram 5%. E, finalmente, a característica mais importante, que é o facto de estes serviços serem monopólios naturais ou legais. Quer isso dizer que são serviços que, pelas suas próprias características, são prestados por um único operador, não por dois, não por três em concorrência, por um único. Aqui em Beja há um único fornecedor de água à população. Não há dois nem três. Em Lisboa não há três EPAIs, há uma EPAL. Nem pode haver, porque o custo das infraestruturas é de tal forma elevado, se colocássemos três EPAIs em concorrência, elas faliam as três muito provavelmente. Os americanos tentaram isso, como paladinos na concorrência, tentaram desesperadamente isso há 50 anos e desistiram, porque as empresas faliam. O custo de infraestruturação é demasiado elevado para depois permitir a concorrência. E, portanto, são monopólios naturais por essa razão. Naturalmente tem que ser assim. A solução melhor para a sociedade é ter um monopólio, que depois cria outros problemas. Mas realmente a melhor solução não é ter concorrência. E só isso se alterará no futuro quando houver uma evolução tecnológica tão grande que o tal problema do custo de transporte elevado deixar de ser um problema. Só aí é que teremos concorrência. Concorrência no mercado. Porque há, hoje em dia, momentos de concorrência pelo mercado, não nulo, mas pelo mercado. Quando, por exemplo, se lança um concurso de concessão para um abastecimento de água, há um momento de concorrência, que é aquele. Mas no momento em que há um ganhador, a partir daí ele torna-se monopolista para os próximos 30 anos. Além do mais, enfim, a própria legislação impõe a existência desse monopólio, por ser a melhor solução para a sociedade e, portanto, é também um monopólio legal.